Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, os versículos 13 a 17. É um texto que vem de encontro com aquilo que nós já cantamos, que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Ele trabalha em nosso socorro e nós apenas descansamos. E é importante nós destacarmos que às vezes nós pensamos no socorro de Deus em questões apenas religiosas, em serviço cultico, ou então em determinados momentos, mas esse texto nos mostrará como nós devemos nos submeter e confiar no Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós veremos aqui que Tiago faz uma parábola sobre um homem que trabalhava e que deveria ter descansado no Senhor para obter aquilo que ele necessita. Então, façamos a leitura da palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. Nos diz aí a palavra do Senhor: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, Tiago aqui fala a respeito da submissão ao Senhor, do reconhecimento de que Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Como é dito em outros momentos, contra a angústia e o sofrimento, contra o preocupar-se demasiadamente com a nossa vida, e as instruções sobre não andeis ansiosos, esse texto vai de encontro a estes ensinos e completa essa grande palavra do Senhor a respeito disso, que nós devemos nos submeter ao Senhor e confiar nele para o socorro e a provisão que ele nos dá. E isso fica claro aqui, que não se refere somente à provisão espiritual, mas também nos fatos do dia a dia, nesse caso no trabalho, mas também na nossa vida comum do dia a dia, nossa vida em família, nossa vida entre amigos, nos nossos negócios, naquilo que fazemos, tudo isso. E em cada momento da nossa vida, nós devemos nos submeter ao Senhor. Isso é importante porque em alguns momentos da história a igreja entendeu que havia uma distinção entre aquilo que era da igreja, que era sagrado, e aquilo que era do mundo e que era chamado de profano. Como se Deus agisse no que é sagrado e que o sagrado fosse superior ao restante da vida, e que esse aspecto do dia a dia fosse inferior e menos digno de ser considerado, como se Deus, de certa forma, não agisse nessa esfera. Mas esse texto nos lembra que Deus age em toda a nossa vida e que em cada aspecto da nossa vida nós devemos estar confiantes debaixo dos seus braços. Então, Tiago fala sobre como nós podemos viver em submissão e confiança ao Senhor. A primeira coisa que ele nos ensina, nos versículos 13 a 15, é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Veja o versículo 13. Ele chama atenção com essa expressão, atendei. Preste atenção, ouça. Vós que dizeis. E aí ele diz, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e tereis lucro. Então aqui nós precisamos destacar que o problema levantado por Tiago não é fazer negócios, não é buscar o sustento, não é buscar o lucro, mas o problema dele é de pessoas que vão fazer essas coisas e desconsideram o Senhor. Versículo 14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então o problema está em fazer os planos e tirar Deus desses planos. Confiar apenas em si mesmo para o sucesso, para a concretização dos sonhos e dos nossos planos. Então Tiago começa dizendo sobre um homem que se levantou e disse, irei para tal cidade, passarei um tempo lá, farei negócio e lucrarei.
Esses 4 verbos que aparecem aqui, ir, passar, fazer e lucrar, dão a ideia de uma ação firme e resoluta desse homem. Eu vou lá e eu vou conseguir o que eu quero. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na pandemia que nós passamos há pouco tempo, em que várias pessoas tiveram dificuldades nos seus negócios, um momento inesperado, ou então uma inundação como que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo também, e que aconteceu em outros lugares. Talvez alguém tenha pensado nesses planos e foi pego de surpresa por isso. O que fazer então nesses momentos? Então, o que Tiago nos diz é que nós devemos e podemos fazer planos. Devemos estabelecer metas, devemos criar ou desenvolver sonhos, mas devemos submetê-los ao Senhor, porque Ele pode nos dar a resposta sobre todos eles. Então, por isso que Tiago chama atenção para este fato. E o versículo 14 diz que a razão para isso é que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Nós não conhecemos os movimentos que acontecem no mundo. Nós não conhecemos as circunstâncias que podem nos afetar. Nós citamos as enchentes, mas também podemos citar a guerra na Ucrânia, a guerra lá em Israel, na Palestina. São todos fatos que interferem diretamente na vida das pessoas e que podem trazer muitos problemas e muitas dificuldades. Nós não conhecemos o que acontecerá. E também nós não conseguimos controlar a nossa vida. No versículo 14 ele diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá no próximo momento. Poderemos ser surpreendidos por acidentes, por doenças, por fatos que nos privarão de realizar os nossos planos. Então, Tiago chama a confiar no Senhor, a descansar nele, no versículo 15. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, a nossa vida, meus irmãos, é passageira. Nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Não sabemos até quando a nossa saúde permitirá que façamos determinadas coisas. Não sabemos até quando os eventos impedirão que nós realizemos alguma coisa que planejamos. Por isso, então, devemos submeter os nossos planos e os nossos sonhos ao Senhor. Devemos colocar debaixo dos seus braços e do seu poder a concretização deles. E isso traz consigo também o ensino bíblico de que nós devemos descansar na provisão do Senhor. Talvez nós nos angustiamos muito pensando: eu queria muito que esse sonho fosse concretizado. Eu queria muito que esse plano desse certo, porque se eu atingir isso, eu encontrarei a felicidade e a alegria. Se eu conseguir isso, eu não preciso de mais nada na minha vida. Mas o ensino bíblico é que nós precisamos encontrar satisfação no Senhor. Ainda que nós não consigamos conquistar os nossos sonhos, ainda que nós não consigamos atingir o alvo, nós não devemos reclamar e dizer: eu sou infeliz porque eu não consegui isso. Eu não atingi a plenitude da minha vida e não conquistei tudo aquilo que eu queria, então eu sou uma pessoa agora triste. Mas devemos confiar e encontrar em Deus a satisfação para a nossa vida. A ideia aqui é: por mais que eu não consiga nada do que eu conquistar, que eu queria conquistar, eu encontrei a Deus. Eu encontrei aquele que preenche a minha alma. Eu encontrei aquele que dá sentido à minha vida, que dá razão para a minha existência. Então a satisfação está em encontrar o Senhor. Por mais que eu não tenha recursos, por mais que eu não tenha, às vezes, saúde, que eu não tenha condições de abençoar alguém de alguma forma, se eu tenho o Senhor, tudo isso já basta. E aí eu posso fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer. Realizar os dons espirituais, colocá-los em uso para a comunidade dos eleitos, viver para o Senhor e assim encontrar nele a satisfação. Então a primeira ideia de Tiago aqui é que uma vida submissa ao Senhor deve ser uma vida que coloca os planos diante do trono de Deus, que coloca os sonhos debaixo da vontade do Senhor. Se eu conquistá-los de acordo com a vontade de Deus, será muito bom. De fato, poderá trazer algo de felicidade para a minha vida. Mas se esses planos me desviarem do Senhor, não trará alegria.
Isso pode acontecer porque nós não conseguimos enxergar toda a história, nós não conseguimos enxergar todos os desdobramentos que aquilo que nós desejamos pode trazer. Às vezes nós pensamos que algo pode ser muito bom para a gente, mas lá na frente pode trazer alguma outra dificuldade. Pode ser que, de fato, será muito bom, mas Deus tem outros caminhos para nós. Jó, por exemplo, tinha uma vida muito tranquila, e que em tudo aquilo que ele conquistou, talvez ele tivesse encontrado satisfação, mas Deus tinha outros caminhos para ele. E em meio àquele sofrimento que foi imposto sobre ele, ele pôde reconhecer ao Senhor e declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No caso da história de Jó, Deus multiplicou os seus bens, deu-lhe mais do que ele possuía antes, mas pode ser que ele não conquistasse tudo isso. Paulo, por exemplo, tinha um grande privilégio entre os judeus, tinha fama e reconhecimento. Era alguém que poderia ser louvado entre o povo de Israel. Mas ao encontrar-se com o Senhor, ele foi tocado por uma ferida, que nós não sabemos o que era, e que ele chama de espinho na carne. E Paulo passou com aquele espinho na carne até o final da sua vida. E foi dito a ele que por meio daquela dor, daquele sofrimento, Deus seria glorificado. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa no meio da fraqueza. Porque nós somos assim levados pelo Senhor para encontrar nele o descanso e o socorro em meio às dificuldades. Nós precisamos viver assim, meus irmãos, não por uma visão pessimista. Olha, se eu não conseguir nada do que eu quero, pelo menos eu tenho Deus. Mas é justamente o contrário. É porque nós encontramos em Deus tudo aquilo que precisamos. Encontramos em Deus a resposta que o nosso coração busca. Encontramos em Deus o propósito para uma vida plenamente feliz. O propósito de Deus para a criação é que os seres humanos encontrassem nele a felicidade, que encontrassem nele a alegria, que encontrassem nele a plenitude da sua humanidade. Um homem e uma mulher não podem encontrar a plenitude da sua humanidade enquanto não encontrarem com o seu Criador, enquanto não encontrarem com o seu Senhor, enquanto não descansarem nos seus braços. Então, a primeira coisa que Tiago nos ensina nesse texto, nos versículos 13 a 15, é: faça planos, trace metas, sonhe, mas coloque Deus nessa equação. Coloque Deus nessa vida. Coloque Deus como aquele que pode realizar os seus desejos, os seus sonhos, mas que também pode mudar toda a sua vida. É aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E somente um coração submisso ao Senhor e que encontra nele o descanso pode reconhecer que os caminhos de Deus são elevados e são melhores do que os nossos caminhos. A segunda lição de Tiago nesse texto para uma vida de submissão ao Senhor é que nós devemos glorificar a Deus e realizar assim boas ações. Versículo 16, ele diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Tiago aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês que traçam planos e não colocam Deus nesses planos, que dizem, vamos conquistar isso e aquilo, eu vou, pelo meu poder, e fazer tudo aquilo, vocês estão se levantando arrogantemente. A jactância aqui é a arrogância, é o levantar-se dizendo, olha, eu consigo, eu me basto, eu preciso só de mim mesmo. Então ele diz, vocês se levantam dessa forma, nas vossas arrogantes pretensões, vocês se colocam como aqueles que podem realizar todas as coisas, mas toda jactância semelhante a esta é maligna. O orgulho, o autoengrandecimento é a raiz de todo pecado. A Bíblia nos mostra que essa foi a razão pela qual o diabo caiu. Ele se levantou soberbamente contra o Senhor e buscou uma posição acima do Criador. Tentou erguer-se como um rival ao Senhor. E na sua arrogância ele foi condenado. Nós temos dois exemplos de pessoas que também, de homens que se levantaram contra Deus. O primeiro deles foi Nabucodonosor, lá em Daniel 4. Ele passeava pelo palácio da Babilônia e contemplava a grandeza do seu império. E ele disse, o meu poder conquistou tudo isso.
Assim, Nabucodonosor foi humilhado e percebeu, no final das contas, que toda a glória daquele seu império vinha de Deus. Tudo aquilo que ele havia conquistado foi concedido pelo Senhor, e não havia razão para ele levantar-se orgulhosamente. Ele aprendeu ali que a glória conquistada por qualquer ser humano foi conquistada pelo próprio Senhor, foi algo concedido a ele por Deus. E por isso, lá em Daniel 4, 34 a 37, ele glorifica ao Senhor e foi recolocado no seu trono. Outro exemplo foi o rei Herodes, que os homens se levantaram e louvaram o seu nome, e ele foi condenado pelo Senhor por isso, porque ele não deu glórias ao Senhor, por isso ele foi condenado por Deus. Está lá em Atos 12, nos versículos 20 a 23. Assim, meus irmãos, toda arrogância e orgulho humano levam os seres humanos para longe de Deus. E essa característica, em alguns momentos, é desprezada pela sociedade quando é visto alguém que arrogantemente se levanta contra alguém, humilha alguma pessoa por causa do seu poder, do seu status. A gente olha para essa pessoa e reprova a sua atitude. Mas em outros momentos nós olhamos para pessoas que falam com arrogância e louvamos elas pelos seus feitos. Dizemos, é isso daí. Quem é o outro para falar contra ele? Mas todo orgulho, seja ele aprovado por nós ou reprovado por nós, diante de Deus, é pecaminoso. Toda arrogância que leva os homens a glorificarem a si mesmos e encontrarem em si a razão do seu sucesso, do seu status, do seu poder e da sua glória, e os levam a desprezar outras pessoas e desprezar o próprio Deus, é pecaminoso. Lá em Apocalipse 4, no versículo 11, e também no capítulo 5, versículo 12, mostra que toda a glória é dada àquele que é digno de toda a glória. No capítulo 4, quando João se vê diante de um fato em que não havia ninguém que podia abrir o livro, ele chorava. Mas alguém vem a ele e diz, não chore, há alguém que é digno de todo louvor e toda a glória. E esse é louvado como Cordeiro, que é digno de louvor, que é digno de glória, porque morreu, entregou a sua vida por nós. Então, por isso, nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que vem a nós, tudo aquilo que recebemos vem do Senhor, sejam das coisas comuns do dia a dia, como a provisão, o sustento, o trabalho, os recursos que recebemos. Por isso, nós dedicamos um tempo a agradecer a Deus pelo que Ele nos dá, e os dízimos e as ofertas são uma forma de adorar o Senhor, de agradecer a Ele pelo que Ele nos dá. Não é uma forma de exigir de Deus que Ele nos dê mais, ou um desafio a Deus, Senhor, eu estou te dando para que o Senhor me dê mais. Pelo contrário, é um agradecimento pelo que Ele já nos deu. Porque a sua mão nos sustentou, porque o pão foi concedido, a chuva caiu do céu, a semente brotou, os campos floresceram e o alimento foi dado. Então, os dízimos e as ofertas são uma forma de agradecer a Deus. Senhor, damos-te graças porque a tua mão nos sustenta e o Senhor mesmo nos dá aquilo que necessitamos. E também devemos nos lembrar sobre a glória de Deus na salvação. Não foi a nossa bondade que fez com que merecêssemos a salvação. Nós não conseguimos cooperar com Deus para receber qualquer coisa das suas mãos. É errada aquela ideia que coloca os pecados de um lado da balança e as boas obras no outro, e aí Deus vai verificar qual lado pende para nos dar a recompensa ou a condenação. A ideia bíblica é que não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a salvação, então, é de graça, é gratuita. Não por obras, para que ninguém se glorie. Toda a graça e toda a glória na salvação são do Senhor. De manhã nós meditamos em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, em que Paulo exalta a glória e a graça do Senhor, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode dar alguma coisa a Ele para que Ele peça de volta? Quem pode questionar os seus caminhos? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A glória, pois, eternamente a Ele seja dada. Amém. Não há razão para nós nos levantarmos orgulhosamente diante de Deus. Não é um privilégio de Deus nos ter como seus filhos. Não é um privilégio de Deus nos receber nos seus átrios.
Pelo contrário, é um privilégio todo nosso ter sido amados pelo Senhor. O privilégio de estar diante do Senhor e a graça é toda nós que recebemos. Não havia razões para Ele nos amar, mas Ele nos amou. Não havia razões para Ele nos trazer para o seu aprisco, mas Ele trouxe. E o preço que isso levou foi o sacrifício do seu Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi produto da sua graça, foi produto do seu amor, Ele ter entregue o seu Filho para morrer por nós, para nós recebermos da sua vida. Nós éramos, por natureza, seus inimigos. Agíamos contra a glória e a graça do seu nome. Mas Ele decidiu nos amar na eternidade e entregou o seu Filho para recebermos da sua graça. Por isso que todo orgulho, seja nas questões do dia a dia, ou seja na salvação, é pecaminoso. Porque é desprezar ao Senhor como providente. É desprezar o Senhor como aquele que nos concede todas as coisas. E mais ainda, quando nós pensamos que podemos fazer qualquer coisa, que podemos planejar e garantir que os nossos planos darão certo. Isso é arrogância. Isso é coisa perversa contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos reconhecer que a Deus toda a glória pela sua bondade. A Deus seja a glória por tudo aquilo que Ele nos dá. E aí Tiago então conclui dizendo, já que nós recebemos da graça do Senhor, já que nós fomos transformados pelo seu poder, fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino dos filhos do seu amor. Ele conclui com o versículo 17 dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Isso porque no capítulo 2, dos versículos 14 até 26, Tiago trabalhou a ideia de que a fé sem obras é morta, porque uma vez que nós fomos restaurados pelo Senhor, uma vez que a nova vida foi implantada em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós produzimos frutos. Eles se evidenciam na nossa vida, são manifestações de que algo aconteceu no nosso coração. Nós não somos mais como éramos. É claro que, como nós ainda lutamos contra o pecado, existirão dificuldades. Nossas palavras, às vezes, não serão perfeitas, nossos atos não mostrarão a glória do Senhor, mas eles precisam ser trabalhados. Os pecados precisam ser confessados, para que assim nós sejamos santificados. Precisamos buscar a santificação, porque ela é a consequência, ou ela é a razão pela qual nós veremos a Deus. Então, se aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago também disse, no capítulo 1, que a religião verdadeira é cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva. E isso ele quis dizer, mostrando que é por meio do seguir a lei de Deus, do agir segundo a vontade do Senhor, manifestar a glória e a graça do Senhor. Então, quando ele fala sobre fazer o bem, não é fazer o bem segundo a concepção nossa do que é o bem, mas segundo o que Deus estabelece como bem. Então, a arrogância de produzir um critério de bondade também é pecado. Tiago está dizendo, conheça a palavra de Deus e haja segundo ela, porque nisto você estará fazendo o bem. Nisto você estará agindo segundo a vontade de Deus. Por isso, então, nós devemos ser submissos ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Devemos reconhecer que Ele dirige a nossa vida e que, por isso, nós não devemos ficar ansiosos, não devemos ficar preocupados. É claro que as dificuldades trazem, às vezes, angústia. As dores causadas pelas doenças nos trazem aflição. Não significa que nós precisamos desprezar esses acontecimentos na nossa vida, mas que nós precisamos confiar em Deus, de que há um propósito para isso, de que Ele também cuida de nós, de que Ele não nos abandona no fundo do poço. Nós vimos nos salmos de peregrinação, como em alguns momentos, o salmista se sente no fundo do poço, como se ele tivesse sem esperança, sente a sua alma pesada,
aflita e ao mesmo tempo solitária. Ele olha ao seu redor e não vê socorro, mas ele convoca a si mesmo a olhar para o alto e buscar o socorro em Deus. No meio daquele sofrimento, daquele abatimento, a buscar esperança no Deus que promete estar conosco a cada dia. Por isso, então, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus e buscar o seu socorro a cada dia. Precisamos viver a nossa vida em submissão ao Senhor e reconhecendo que Ele cuida de nós em cada momento. E devemos lembrar também que a vida cristã traz consigo consequências. Ela traz consigo a necessidade de manifestar aquilo que o Senhor fez conosco. Então nós somos salvos por meio da graça do Senhor Jesus através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas, Paulo completa dizendo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão, ou seja, na eternidade, para que andássemos nelas. Então, as boas obras, elas são consequência de uma vida transformada. Eu não posso me escorar na desculpa, Deus me fez assim, e eu vou ser assim para o resto da minha vida. As pessoas que estão ao meu redor que me aguentem e me suportem desse jeito. Pelo contrário. No capítulo 6, no versículo 10, aos Gálatas, Paulo escreve: quanto depender de vós, quando tiver oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Todos os momentos são dados pelo Senhor para nós fazermos o bem aos outros. Quando nós passamos por aflições e sofrimentos, Deus está dando oportunidade para outras pessoas para que façam o bem para conosco. Quando nós vemos outros sofrendo, Deus está nos dando oportunidade para fazer o bem para elas, para usar de misericórdia com elas, para ajudarmos aquela pessoa nas suas dificuldades. Pessoas que têm andado com dificuldade, com pecados, Deus nos dá a oportunidade de servirmos a elas como exortadores, ajudá-las a crescer na dedicação ao Senhor. Então perceba que tudo aquilo que Deus faz redunda para a sua glória. São oportunidades para que nós possamos fazer o bem. E é o que Tiago diz aqui: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Submeta-se ao Senhor e dedique a sua vida a Ele, para que você viva pelo Senhor e para o Senhor, manifestando a sua glória e a sua graça. Então, concluindo tudo isso que nós vimos, trace planos, cultive seus sonhos, mas os coloque debaixo da vontade do Senhor. Não coloque neles a sua alegria, mas entenda que Deus é a plena satisfação para a tua vida, ainda que tudo ao nosso redor desmorone. Se nós tivermos o Senhor, isso nos basta. Também devemos considerar que devemos viver em submissão ao Senhor, reconhecendo que tudo vem da sua boa mão e que é fruto da sua graça depender dele. A nossa força não pode garantir a conquista. A nossa capacidade não é suficiente para buscarmos as coisas. Devemos nos preparar, devemos buscá-las, mas sempre confiando que elas são fruto da mão do Senhor. Todas as coisas são fruto da sua boa mão, da sua providência. Também exercite um coração grato a Deus por tudo que Ele faz por você, de como Ele tem te sustentado e dado aquilo que você precisa. E busque também praticar as boas obras com a consciência de que elas refletem aquilo que Deus fez por você. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos dedicar tempo para conhecer ao Senhor e buscar a glória da sua graça. Precisamos dedicar tempo para colocar em uso os dons que Ele nos deu. Em alguns momentos nós deixamos de fazer o bem às outras pessoas, porque isso levará tempo, porque isso precisará dedicar tempo e possivelmente algum esforço. Olha, o trânsito é tão pesado. Olha, é tão difícil eu sair daqui até ali. Olha, é tão difícil eu ajudar aquela pessoa porque ela é difícil. Deus nos dá inúmeras oportunidades para servirmos como instrumentos nas suas mãos. Ele não precisa de nós. Ele pode usar outros.
Mas se nós reconhecemos a Ele como nosso Senhor, nós veremos a graça que há nisso. Nós veremos como o privilégio é todo nosso de servirmos ao Senhor. Porque apesar dele não precisar de nós, Ele nos dá o privilégio de nos usar. Que nós possamos buscar, meus irmãos, esse propósito de viver para a glória da graça do nome do Senhor. Vivemos em submissão a Ele, servindo ao Senhor com alegria e nos apresentando diante dele com cânticos, louvando a Deus e bendizendo o seu nome, porque grande é o Senhor que nos salvou e nos resgatou. E como nós vimos lá no final do capítulo 11 de Romanos, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua direção, Senhor, para que possamos viver para a glória da graça do Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma manifestação das virtudes do Senhor. Que a luz de Cristo brilhe através de nós. Que a nossa vida seja moldada segundo o Teu querer. Tira de nós tudo que nos afasta do Senhor. Perdoa-nos em todas as vezes que não fizemos o que deveríamos fazer. Perdoa-nos por todas as vezes que não vivemos para a glória do Senhor, que buscamos a nossa própria glória. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a viver para o Senhor, reconhecendo que todas as coisas provêm do Senhor, são executadas pelo Senhor e redundam para a glória do Senhor. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória seja ao Senhor agora e eternamente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.